Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: se fosse por nossa capacidade, não teria necessidade de existir Deus. Senhor, abre o nosso coração, os nossos ouvidos e a nossa mente. Tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Nós agradecemos, Pai, por tudo que faz, por tudo que Tu é. Livra-nos no meio de nós tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que nos impede de crescer, tudo aquilo que nos impede de aceitar. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos. Nós Te amamos, Senhor. Se a gente parar para pensar, eu tenho algo que para mim sempre foi natural da minha vida, que desde os meus 15 anos eu tinha o hábito de escrever poesias. E as poesias, elas eram minhas. Então, para mim, tudo que eu fazia era meu e vinha de mim. E sempre foi assim. Tudo que eu fiz, eu sempre atribuí a mim. E para mim isso era o certo. Por quê? Porque fui eu que fiz. Saiu da minha mão. Então, a partir do instante que está na minha posse ou no meu poder, é meu. E quando a gente vai se aproximando de Deus e quando a gente vai tendo um entendimento de Deus e da importância de Deus, é como se eu falasse para vocês que eu podia respirar sem existir o ar. Quem é o ar? O ar é Deus. Se eu prender a minha respiração, eu não duro 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, morre. Fim. Então a nossa vida também ela é exatamente desse jeito. Esse ar que nos envolve é Deus. Se nós podemos fazer qualquer coisa, é porque esse ar está em nós. Então, tudo que a gente faz é por Deus e pela permissão de Deus. Ainda que eu não tenha o entendimento e eu não queira dar a glória a Deus, tudo que eu tenho capacidade de fazer vem de Deus. Só que, com certeza, existem muitas coisas que elas não são importantes nem relevantes, que eu posso fazer por mim mesmo. Agora, existem coisas, existem sonhos, existem momentos, existem acontecimentos que eu preciso. Então, não adianta eu querer achar que Deus vai vir fazer por mim aquilo que eu sou capaz de fazer. Porque a frase é o que ela diz. Se eu pudesse fazer, para que eu ia precisar de Deus? E nessa vida, a gente percebe que muitas são as coisas que a gente imagina que a gente possa fazer, mas poucas são as coisas que nós realmente podemos. Quantos planos nós não criamos na nossa cabeça, quantas coisas nós não imaginamos, e quantas vezes esses planos, eles não dão certo. E como nós reagimos mediante a isso? É como se fosse uma criança e eu contasse que o Papai Noel não existe. Quantas vezes você já não se frustrou esperando alguma coisa de alguém, e no fim não foi exatamente nada daquilo. Por quê? Porque você não deu o devido valor ao que estava acontecendo. Ou achou que você por si só tinha o controle de todas as coisas. Você por sua capacidade, por ser quem você é. Quantas vezes a gente não olha o outro e trata ele com inferioridade? Pega uma relação de um casal, onde um é mais bonito que o outro, ou um tem mais que o outro. A impressão que dá é que um está fazendo favor para o outro. O feio está recebendo mais pelo outro ser bonito. E o bonito está fazendo, de certa forma, uma caridade para o feio. Só que a partir do instante que o feio rejeita o bonito ele não consegue se encontrar. Ele não consegue se achar, ele não consegue aceitar. Por quê? Porque todas as crenças e tudo que o mundo dele se baseia acaba se desfazendo. E se a gente olha lá em Coríntios, quando Deus diz que Ele fala que Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia, escolhe aqueles que não são para confundir os que são, escolhe as coisas vãs e desprezíveis para aniquilar as mais fortes, Deus está falando sobre isso. Sobre como uma pessoa, muitas vezes, que não era o mais capaz, que não era o mais bonito, que não era, de repente, o escolhido, como ele pode tomar uma proporção dentro da obra de Deus e da mão de Deus. Muitas vezes nós queremos definir como as coisas vão ser baseado nos nossos conceitos, mas Deus não olha nada disso. Deus ele vai dar capacitação através do Espírito Santo. E tudo que a gente faz é por Deus, é pela permissão de Deus, é pela misericórdia de Deus.
E não tem outro caminho e não tem outro jeito. Seja de bom, é Deus que te inspirou. Seja de mal, é o diabo que te inspirou. Não tem outro termo. Nós não conseguimos largar da mão de Deus e pegar na mão de ninguém. Sempre vai ter um espírito do teu lado falando alguma coisa. Vamos pensar numa coisa. Pega esses radinhos AM e FM. Se você ligar o rádio e não tiver sintonizado em lugar nenhum, o que ele vai ficar fazendo? Chiado. Esses somos nós. De nós só vem esse chiado, só vem esse ruído. Tá. Quando eu oro, o que eu estou fazendo? Eu estou sintonizando o meu rádio na Rádio Espírito Santo. E através desta rádio, Deus vai se comunicar comigo. Como? Através de palavras? Não. Através de sentimentos. Então, quando eu oro, eu modifico os meus sentimentos. Por quê? Porque através da minha alma eu percebo o Espírito e existe uma conversa que para nós essa conversa ela é intangível, é incomunicável. Você já viu a língua dos anjos? Quando muitas vezes você está dentro de uma igreja e começa a se falar numa língua que a gente não consegue entender? É como se fosse o som da nossa alma conversando com o Espírito. Da mesma forma que os nossos ouvidos captam o som, a nossa alma capta o Espírito. Então nós sintonizamos nisso e os nossos pensamentos começam a acontecer através da revelação de Deus. E esses pensamentos conduzem os nossos sentimentos. Beleza, estou sintonizado, ó Senhor, te agradeço, te louvo, você me ensinou a amar, me ensinou a perdoar, me ensinou a fazer todas essas coisas. Ah, mas essa pessoa eu não vou perdoar. A partir desse instante você virou a radinha, sai da rádio do Espírito Santo, vamos para a rádio do Cramunhão. Opa, Cramunhão FM. Ixi, esse cara aí vai fazer de novo, hein? Ele não presta. Você tá certa mesmo, faz mal pra ele. Isso, mente, engana, faz. E é a radinha que você tá ouvindo, e é a voz que você ouve. Depois no final do dia que você escutou essa rádio o dia inteiro, como que você vai estar se sentindo? Sobrecarregado, triste, desanimado, desmotivado. E aí você lembra que existe um Deus. Opa, vamos voltar na rádio de Deus. Rádio Jesus FM, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Venha ao Pai através de mim. Opa, pera lá, parece que eu comecei a me sentir melhor. Parece que eu comecei a entender tudo aquilo que o mal me disse que eu ouvi não estava certo. Era notícia falsa. E assim a gente vai vivendo a nossa vida. Através da nossa alma, nós temos essa conversa. Tem muitas coisas que parecem. Porque você acha que o mal na palavra de Deus, ele diz que ele é astuto. Então, para o mal, o que você acha que ele iria fazer? Ele vai mentir, ele vai enganar, ele vai fazer, porque o importante não é o que você acha. O importante é que você faça o que ele quer. Muitas vezes o que você não percebe é que quando uma pessoa ela está falando dela, ela está querendo saber de você, não é saber dela. Então ela vai acabar fazendo uma pergunta falando de si para que você fale de você. E a partir do momento que você tem sonhos e desejos, e o mal sabe disso, por quê? Porque você fica falando isso o tempo todo, você se milita e se move por isso, não tem paciência de esperar, não tem nada, vive numa sangria, sabe? Vive como se a tua vida fosse acabar amanhã e ela dependesse disso. A partir desse instante, fica muito fácil te seduzir, fica muito fácil dar o que você quer por um curto espaço de tempo, assim como um caçador coloca um pedaço de comida dentro de uma armadilha, a fome te leva até esse lugar, mas depois a tua liberdade ela vai ser feita. E nesse lugar muitas vezes você não vai mais poder ouvir essa rádio Jesus, não, porque o ruído lá é muito grande. A partir do momento, e quantas vezes não fica as duas rádios ligadas junto, uma no ouvido, a outra no outro? A nossa natureza de fábrica, nós viemos ligado na rádio do Cramunhão, nós não viemos ligado na rádio de Deus. Deus é necessário que você aceite, você precisa querer virar essa estação. E essa estação só tem as duas. Diferente de Jesus, que muitos são os dons, mas sempre é o mesmo Espírito, o mal não. O mal na palavra de Deus, ele diz que existe uma legião de espíritos. Então ele vai se passar e se fazer de diversas coisas, de diversos pensamentos. Pode ser coisas do passado, pode ser o que for. Se no final o teu sentimento for ruim, com certeza não veio de Deus. Não veio de Deus. E o que a gente tem que entender é que não é o meu entendimento que dá o que o Espírito quer, é o Espírito que fala e faz o que ele quer.
Se a gente olha lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, a palavra diz assim: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Percebe? A nossa capacidade vem de Deus. A partir do momento que eu começo a ouvir mais a rádio do Espírito Santo, esse Espírito Santo ele começa a me dar dons, ele começa a me dar entendimento, e ele pode até te dar uma profissão, como Deus deu para mim uma profissão. Ele pode te dar sabedoria. Por isso que muitas vezes não é o estudo. Se você não estiver inspirado, se você não estiver bem, você não vai conseguir fazer o melhor que você pode. Não adianta a gente entrar no algo apenas com a vontade se Deus não estiver do nosso lado. Ele vai capacitar. Se fosse para a gente conseguir, sem precisar de Deus, Ele não vai fazer nada. É isso que a gente às vezes precisa entender. Às vezes a tribulação vem para você perceber que apesar de tudo que aconteceu e de tudo parecer perdido, Deus ainda tem um milagre para fazer na tua vida. Eu vou mostrar para você como é curioso que na época que Moisés, eles começaram a procurar escultores, procurar as pessoas, dentro do povo deles não tinha ninguém com essa habilidade. Mas Deus queria construir, Deus queria fazer. Olha que passagem curiosa. Lá em Êxodo 35, do versículo 30 a 32, está escrito assim: disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Olha que Moisés acabou de fazer. Deus enviou o Espírito e esse Espírito deu a capacidade, não apenas a habilidade, mas a capacidade dele poder trabalhar ouro e outras coisas. Você acha que, mesmo que você não tenha estudo, mesmo que você se julgue incapaz, mesmo que você não saiba, Deus, se Ele enviar o Espírito Santo e você começar a fazer, Ele vai tornar tudo isso real na tua vida. E não tem problema, vai se tornar real na sua vida. Isso é o que importa. Então, não limita o poder de Deus ao estudo. Eu não tenho, eu não posso, não era assim, isso. Para de ficar criando problema. Vive a oportunidade que Deus já te deu. Só isso, sem ficar querendo dizer o que é, o que não é, o que pode e o que não pode. Simples assim. Bom, eu espero que a gente possa ter tido um entendimento melhor do que, para que serve a nossa alma, né? Porque a gente entende bem para que serve os nossos olhos, o nosso ouvido, né? A nossa boca, o nosso tato, mas muitas vezes a gente não sabe para que serve a alma. Além de nos manter vivo, é ela que nos permite conversar com Deus. A nossa oração, ela conversa através da nossa alma. A nossa boca conversa através do nosso entendimento. E assim, quanto mais nós vamos aprendendo sobre a palavra de Deus, mais nós conseguimos nos comunicar e entender a mensagem que o Espírito Santo vem dando. Só que muitas vezes é difícil a gente entender para que lado que essa chave está virada. Se ela está na rádio de um ou do outro. Olha os teus sentimentos, porque eles vão reagir de acordo com aquilo que você tem ouvido. Por isso que você pode ouvir essa mensagem e sentir que o Espírito está próximo de você, porque Ele está falando com você. E o amor nada mais é que isso, poder sintonizar nessa rádio e ouvir a palavra. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Espírito Santo esteja presente em todos os momentos, que todo mal e tudo aquilo que não vem de Deus e tudo aquilo que te afasta de Deus seja removido da sua vida, que você tenha plenitude e sabedoria para aceitar os caminhos que Deus coloca, caminhos esses que hoje muitas vezes talvez não sejam exatamente aquilo que você quer, mas se Deus tem preparado tantas coisas para tantas pessoas, por que você acha que Ele se esqueceria de você? O melhor ainda Ele está por vir. A nossa vida ela está apenas no começo, é apenas uma passagem. Por mais que você ache que tudo já foi, que tudo já aconteceu e que não tenha mais nada, grandes coisas vão acontecer. Eu creio nisso. Amém? Bom dia.